Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele like. Também compartilhe se for relevante para você. Meu nome é Roberto. Hoje venho aqui para ler para vocês aqui um trecho do livro Encontre a Sua Pessoa Vitamina. Paguei quase R$ 600 nesse livro aqui. O livro é fabuloso. Vou ler para vocês aqui então um trecho do capítulo 21. Identificar as pessoas que não convêm, de Miriam Rochas Estapé. Não é simples. Não é determinado comportamento ou comentário concreto que tornam uma pessoa nociva. Devemos estar atentos a comportamentos repetitivos e ações especialmente graves. De uma forma geral, estudarmos-nos a nós próprios e captar os pequenos sintomas que alguém nos provoca nestes casos irá ajudar-nos a discernir o que nos convém mais ou menos. Em pessoas extremamente sensíveis, a linha que separa uma simples fricção de uma relação nefasta pode ser muito tênue. É bom que nos conhecemos, que aprendemos com os erros e que, de vez em quando, analisemos o nosso comportamento e o modo como nos relacionamos com os outros. Há certas características comuns nos tóxicos universais que nos podem ajudar a identificá-los e a evitar que nos tornemos um deles. Costumam ser egoístas, negativos, invejosos, vítimas, amargurados, críticos, manipuladores, dependentes, dramáticos. Analisemos algumas destas facetas. O egoísta. Chama-lhes espelho meu. A vida delas começa e acaba nelas próprias. Eu, meu, a mim, comigo. Só se pode fazer o que elas querem. Precisam de ser o centro das atenções em todas as conversas. Têm dificuldade em ser empáticas, colocar-se no lugar dos outros e perceber os problemas à sua volta. Não ouvem porque as dificuldades dos demais não lhes interessam. Viver próximo de um egoísta espelho pode ser esgotante, pois no fundo o que eles desejam é que nos lembremos de que são eles o centro da nossa atenção. Querem ser protagonistas da nossa vida, das nossas refeições, encontros e conversas. O negativo. O famoso não é não. São pessoas que se queixam constantemente, veem sempre o copo meio vazio. Têm uma visão dramática e pessimista do ambiente à sua volta. Tem o SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, negativo com um filtro escuro que as impede de desfrutar e perceber as coisas boas da vida. Qualquer coisa ou pessoa aborrece. O seu companheiro, a temperatura, a comida, o trânsito, o governo e o mundo em geral. Custa-lhes imenso admitir uma boa notícia ou algo que corra bem. Se o leitor tem alguém desse gênero por perto, afaste-se e mantenha a distância, porque poderá vir a sofrer com frequência ataques que não merece, mas que o poderão deixar perturbado. Dá a sensação de que culpam os outros pelos seus problemas e custa-lhes aceitar que as coisas possam correr bem às outras pessoas. Isso irrita-os profundamente e demonstram-no com o seu mau humor. Se estiver perto desse tipo de pessoa, notará que se sente incomodado, inseguro e ansioso. O invejoso. Este é um traço muito frequente nas pessoas tóxicas. Sofrem quando a vida corre bem aos outros e por isso sentem a necessidade de os criticar e desvalorizar. Assim pode surgir o desprezo, o insulto e a humilhação. No fundo, estas pessoas costumam ser inseguras, características que ocultam com esta atitude invejosa. É por essa razão que não se alegram com o sucesso dos outros.
Como medida defensiva, tendemos inconscientemente a esconder os nossos êxitos para não provocar a sua rejeição. A vítima tem sempre uma desculpa para tudo. A sua perspectiva, a sua vida é um drama e ocupa um papel de vítima em tudo que acontece. Isso acaba por gerar nos outros um sentimento de culpa, do qual se irá aproveitar. Abusa do tempo e da boa fé dos outros e aproveita-se de qualquer situação para pagar menos, conseguir favores ou que lhe ofereçam coisas. Aliada a essa, vem uma outra característica especialmente desagradável, a de não estar disponível quando alguém precisa realmente dela. Costuma igualmente culpar os outros pelos seus contratempos, o que a longo prazo pode criar problemas de autoestima na outra pessoa. O amargurado. As pessoas amarguradas apagam-nos a luz que temos dentro de nós. Numa questão de minutos, conseguem encher de tristeza o nosso coração e a nossa mente. Arrastam um halo de tristeza que nos contagia quando estamos perto delas. Muitas precisam de ajuda porque estão num processo depressivo ou têm uma história de vida marcada por grandes feridas que deverão ser tratadas com carinho. Esse caráter amargurado vai se alimentando a si próprio, já que por não ser atraente faz com que o indivíduo se vá isolando e contando com cada vez menos pessoas à sua volta, o que acabará no final por o fazer sofrer um enorme desgaste psicológico. O que julga. Tem sempre uma palavra para comentar a nossa vida, a nossa relação conjugal, a educação que damos aos nossos filhos, a nosso aspecto físico ou nosso trabalho. Sente-se no dever de opinar sobre tudo o que tenha a ver conosco, normalmente sem limites e roçando a má educação, magoando-nos, fazendo-nos sentir diretamente agredidos. A sensação que temos é de estarmos constantemente a ser repreendidos. Ocorre com frequência na relação com os pais que mantêm o costume de educar quando já passou a fase da vida em que seria normal fazê-lo. Todos temos defeitos. O fato de alguém nos corrigir, mesmo que seja com carinho, provoca mal-estar. É muito difícil e requer muito tato e delicadeza corrigir uma pessoa sem a ferir. Este tipo de pessoa reprova constantemente e analisa o nosso comportamento. No início de uma relação, há que prestar atenção a este gênero de atitudes, porque sentirmos-nos julgados e observados a toda hora provoca uma dinâmica muito perigosa para a subsistência do casal, uma vez que ativa o estado de alerta e nos impede de descansar e desfrutar da vida. O que critica. Todos conhecemos alguém assim. É o tipo de pessoa que tem sempre uma palavra negativa sobre as outras pessoas quando a vemos ou telefonamos. A sua vida é como um Big Brother sobre a vida dos outros, incansavelmente atento às suas falhas e erros. Quando estamos perto dessas pessoas que criticam, o nosso sistema de alerta entra em ação. O cortisol e outras reações físicas deixam-nos tensos e esse estado de tensão desgasta-nos. Atenção se o leitor tende a ter esse tipo de comportamento. Quando uma pessoa não se sente realizada com a vida que tem, mas antes insegura ou vazia, é muito provável que decida entrar no mundo da crítica fácil. Costumo explicar que existe uma crítica interna, que é aquela que surge da nossa mente de cada vez que conhecemos ou cruzamos com alguém. Depois há a crítica interna, que é a que partilhamos com os outros. A interna tem um efeito muito prejudicial no organismo, pois a forma como falamos conosco tem um impacto direto na nossa saúde.
A externa, a que comunicamos aos demais, tem um duplo efeito pernicioso. Prejudica-nos a nós próprios e, adicionalmente, intoxicamos o ambiente e o equilíbrio filosófico dos que os rodeiam. Alguns acham que, ao criticar, se conseguem lidar a outros, porque em conversas iradas, no meio de invejas ou bisbilhotices, também pode surgir pontos de vista em comum e risos. Mas atenção, a linha que separa o divertido do tóxico é extremamente tênue. O manipulador é alguém que tenha ascendências ou influências sobre si. Pode ser companheiro, pai, chefe ou amigo. Costumam ter uma memória prodigiosa por reter informações e dados de que possam necessitar para poderem atacar ou levar a fazer algo que desejam. Enquanto não estamos conscientes da manipulação a que somos submetidos, não sofremos propriamente, mas quando nos apercebemos de que fomos manipulados, e de certo em inúmeras ocasiões, sentimos-nos traídos, pequenos e vulneráveis, com a nossa autoestima e confiança em nós próprios seriamente abaladas. O dependente são pessoas que sentem uma necessidade tão intensa da outra pessoa que acabam por escravizá-la e negar-lhe ao seu próprio espaço e liberdade. Como é evidente, uma coisa é o dependente que por razões objetivas não pode valer-se a si mesmo, que não é o caso de que agora falamos. E outra bem diferente é aquele que força a situação por ter o comportamento patológico. Controlam tudo o que fazemos, pretendem constantemente fazer parte da nossa vida e não suportam a ideia de que possamos ter uma vida independente da delas. Este comportamento provoca um enorme desgaste e uma forte sensação de aprisionamento. Estes indivíduos não hesitam em recorrer à chantagem emocional para evitar que nos desliguemos delas. A percebermos-nos disso, ajudar-nos a gerir a situação de forma saudável.